Salve galera do xadrez, espero que todos vocês estejam bem. E hoje começa uma nova saga, né? A saga até os 2000 pontos de rating novamente, né? Com novas aberturas, novos estilos de jogo. Vou utilizar aberturas variadas de peças negras e de peças brancas. Vai ser algo realmente muito bom. Começar bem lá de baixo mesmo, pro rating lá dos 600 pontos. E vou subindo devagarzinho até os 2000 pontos para todo mundo pegar cada momento de cada rating aí da galera, pra rapaziada e o pessoal conseguir entender como funciona, né? Bom, eu tava um tempo aí sem lançar vídeo, tirei um pequeno tempo aí pra descansar também, que lançar vídeo assim toda hora, querendo ou não, dá uma canseira, é trabalhoso fazer, entende? Mas agora vamos voltar firme e forte aqui, lançar os vídeos, né, todos os dias novamente aí pra vocês. Lembrando que os vídeos geralmente vai sair às 10h30 da manhã. Eu tô vendo se eu vou lançar um ou dois vídeos por dia, e isso aí é algo que vai vir com o tempo. E também já agradecendo, né, aos 1000 inscritos que chegou no canal. É algo realmente gratificante, é algo realmente maravilhoso. Fico muito grato a todas as pessoas que se inscreveram aí no canal, que gostam do canal, que dão aquela força, que dão aquele apoio, né? Dando aquele like, comentando, trocando uma ideia sobre o próprio jogo em si, né? E fico muito feliz que eu esteja ajudando uma galera aí a evoluir no xadrez, né? A ter mais prazer de jogar xadrez, que eu acho que essa é a função principal. É a pessoa ter prazer, ter vontade de jogar um xadrez, sabe? Não fazer o xadrez se tornar algo triste, que é o que acontece com uma galera aí que eu vejo que fica frustrada com o xadrez porque quer alcançar ambientes no xadrez que não é tão simples assim. Então acaba estudando muito além do limite e aí acaba tendo, vamos dizendo, ficando extremamente estressado com o xadrez, não querendo mais jogar xadrez, entende? Então aqui, ó, mostrando pra vocês na forma prática, devagarzinho, tranquilo, como se joga de uma forma muito mais simples. Até mesmo nos 600 ou 700, 800, 1000, 1200, 1300 de rating, não importa, é o mesmo estilo de jogo, entende? Ele vai subir se você entender os conceitos e princípios básicos do xadrez. Isso é uma coisa que eu só fui pegar depois de anos de xadrez, né? Na verdade, é uma parada que parece besta, né? Mas você só consegue pegar esses conceitos quando você para de ficar só jogando, entendeu? Pegar, vou ficar só jogando aqui o dia inteiro. E quando você para só de ficar jogando e começa a analisar suas próprias partidas, dá uma paginada num livro aqui, num livro ali, dá uma analisada em táticas ou algo assim, você começa a perceber que o xadrez é muito mais simples do que parece. Ele não é algo complexo. Isso eu tô falando complexo nesse nível de jogo, né? Nível até os 2000, eu considero que o xadrez não é tão super complexo. Acho que a partir dos 2000 pontos de rating, aí sim o jogo começa a ficar muito complexo mesmo, muito difícil de lidar nas posições do jogo, certo? Então vamos começar aqui, né, finalmente. Eu sei que uma galera aí tava com saudade, então já agradeço a todos vocês novamente. E vamos começar aqui com o jogador fazendo E4. E agora eu faço E5 aqui na posição. O jogador faz cavalo C3. E agora eu faço o meu cavalo F6 aqui nessa posição. Inclusive a ideia aqui era fazer a Petroff, né? Eu queria que ele tivesse cavalo F3 aqui, mas ele acabou tirando o cavalo C3. Possível também, dá pra jogar isso aqui. E agora o jogador faz cavalo F3 e agora eu faço cavalo C6 abrindo uma abertura chamada 4 cavalos, né? A abertura dos 4 cavalos, onde é liberado os peões centrais e simplesmente todos os cavalos são tirados do tabuleiro, né? Tirados do tabuleiro não, né? São tirados da sua posição inicial. E aí o nome dessa abertura é a abertura dos 4 cavalos. Inclusive esse aqui é provavelmente uma das aberturas mais ensinadas, né, para os jogadores que estão começando o xadrez. Pô, tira peão, tira os 2 cavalos. Tipo, a maioria dos professores ensinam primeiro esta abertura, né? Tipo, libera os cavalos, libera os peões, e aí depois você começa a fazer outras coisas, né? E realmente, essa abertura ela é muito simples, é muito fácil de jogar, ela não tem tantos erros, né? Não tem como quebrar as linhas dela de forma muito fácil, né? Nem para as brancas, nem para as negras, né? Então, dá pra jogar de forma assim, tranquilo isso aqui para qualquer jogador. Então, até mesmo para vocês que tem 600, 700 de rating, vale muito a pena você utilizar essa defesa aqui com as negras ou as brancas também, poder utilizar os cavalos assim, tirar mais rápido possível. É muito bom, não é ruim, certo? Bom, aqui ele solta bispo em B5, né, atacando o cavalo. A ideia dele aqui é tomar para ficar fraco o peão de E4. Porém, aqui eu simplesmente faço o peão D6 e protege o peão de E4 aqui.
E nessa posição, se você for olhar bem, assim, tá seguro para as peças negras, né? Não tem nada que realmente vá complicar, né? Porque depois tira bispo e depois já faz o roque, essa é a ideia, né? Bom, o jogador aqui faz D3 e aqui eu faço bispo E7, com a ideia do pequeno roque logo, né? E vocês podem reparar que o jogo ele é muito simplório, né? Você para pra pegar essas posições, você vê que é muito simplório. Bom, aqui o jogador faz cavalo G5 e aqui começa as paradas que eu enxergo no rei, vamos dizer assim, dos rates de 600 até os 1400. Olha isso, hein? Dos 600 pontos de rate até os 1400, eu vejo esse mesmo erro dos jogadores. Que é o que? Não fazem o rock. Eles querem fazer tantos lances primeiro, né? Tipo, vou fazer milhões de lances aqui, vou subir peão, vou avançar cavalo e não vou fazer o rock. Isso é um erro, cara. Isso é um erro. Isso é um erro. Você tem que fazer o rock sempre. Sempre. Vocês têm que sempre priorizar o quê? Qual que é o intuito do xadrez? Qual que é a função do xadrez? O que te dá a vitória no xadrez? O que te dá a vitória é você encurralar o rei adversário, concorda comigo? Quando o rei adversário é encurralado, é checkmate, entendeu? Então, qual que é a sua principal função no xadrez? É você proteger o seu rei. Essa é a sua principal função, entendeu? Então, tá quebrando a principal função do xadrez, que é proteger o teu rei. Você demora para fazer rock, você tá fazendo cada lance a mais que você faz, que atrasa o rock, é ruim para você, entende? Então aqui mostrando para você que tem 600, 700 pontos de rating, entender que o conceito básico que você tem que entender nesse nível de jogo é o rock, é você fazer o rock logo, entendeu? Não ficar enrolando com lances tosco como o cavalo G3, G5, entende? Bom, beleza, aqui eu faço meu pequeno rock. O jogador captura o meu cavalo de F6, de C6, e aqui eu tomo com o peão de B. Beleza, ele volta cavalo para E2, e agora... Ah, interessante esse lance aqui. Bom, nessa posição aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo essa estrutura central, os bispos, o cavalo. Aqui nessa posição, as peças negras, elas estão extremamente confortáveis. Elas não têm problema nenhum, entendeu? Elas estão com as peças, o rock feito, as peças já estão tranquilamente, podem sair, por exemplo, o bispo pode vir para essa casa e fazer um rasante muito forte, ou também pode jogar aqui, né? No caso, por exemplo, se jogar aqui, ele sobe aqui e joga para trás, não é ruim esse lance, né? Acaba sendo um lance até bom, que o bispo fica desenvolvido, atacando a ala toda. Esse bispo aqui, ele é defensivo, porém, futuramente ele pode sair em posições como essa, ou essa aqui nessa posição aqui, por exemplo, né? Que essa era a minha ideia. Então, nessa posição aqui não tem muitos lances para as peças negras fazer. Em questão de, vamos dizer assim, de melhorias mesmo, né? Porque as peças aqui, ó, por exemplo, esse bispo não tá ruim nessa posição. É aquilo que eu falei, ele pode jogar aqui, mas também não tá ruim aqui. E esse bispo ele é um bispo defensivo, alguma hora ele vai sair pro jogo. O cavalo não tem pra onde ir. Jogar aqui não faria muita diferença. Atacaria aqui, mas não faria muita diferença. Ele voltaria a cavalo, então não faz muita diferença mexer cavalo, entende? Porém, eu posso já abrir as linhas, né? Abrir as linhas com o centro dele. E aí o lance D5 é um lance muito forte aqui, que abre as linhas todas, né, do jogador. E começa a atrapalhar muito o jogo dele, né? O ataque central aqui. E detalhe, uma coisa importante, né? Isso aqui vale até para qualquer jogador de qualquer rating, que eu vou falar agora. Quando as peças negras estão avançando e atacando o seu centro, tem algo errado, tá ligado? Porque as peças negras elas não podem ter iniciativa de avanço central, quebrar as linhas rápido do jeito que tá acontecendo aqui. Entendeu? E a gente tá no lance 8. No lance 8 e as negras já estão avançando os peões centrais e dominando o centro em cima das brancas, tem algo errado. Entendeu? O que significa que as peças brancas não jogaram com uma precisão muito boa, né, no caso. Bom, aqui o jogador captura com o peão de E e eu capturo com o peão de C, fazendo um centro super poderoso e sólido, né, desdobrando meus peões aqui também. E olha só essa força de jogo aqui, como isso aqui ataca muito bem a posição, tá vendo? Isso aqui é realmente insano demais, cara, enfrentar isso aqui. E outra, eu posso até subir peão aqui em C5 também. É uma opção, é possível, porém eu não faria isso por causa do bispo aqui, né? Que o bispo joga muito bem nessa casa. Eu quero que vocês observem sempre esses lances, entende? Que eu jogando aqui é tranquilo, eu consigo enxergar, mas eu quero que vocês consigam ter essa percepção na hora que vocês forem jogar. Entendeu? Na hora que vocês forem jogar, vocês têm que ter a percepção. Pô, um bispo fica legal nessa casa aqui. E esse bispo também, ele já tá interessante nessa rasante. Pode ficar interessante nessa casa aqui também. E também pode ficar interessante nessa casa também. São essas visões que vocês têm que ter com as peças do xadrez.
Isso é uma coisa que vem com o tempo. Tipo, onde colocar o bispo numa melhor casa, onde colocar o cavalo numa melhor casa, quando avançar os peões, por que avançar os peões, entendeu? Aqui eu já falei um conceito muito bom, que é o do rock, né? Quando fazer o rock. Então, sempre faça o rock o mais rápido possível. Já é um conceito de xadrez. E você tem que simplificar com esse conceito na tua cabeça, entendeu? Princípio básico, faça o rock. Segundo princípio, libere logo as peças. No caso, acho que seria invertido, né? Primeiro princípio, libere as peças, depois faça o rock. É tipo isso, entendeu? Bom, basicamente aqui o jogador joga cavalo em G3. E detalhe, aqui já saiu para todas as, vamos dizer assim, teorias das aberturas, ele já quebrou tudo que poderia quebrar, né? Fazendo lances esquisitos. Olha esses cavalos aqui todo estranho, o rock não foi feito, o meu centro dominando o jogo dele agora, né? Isso é horrível para as peças brancas. E inclusive aqui, o computador já está dando uma vantagem clara para as peças negras, já está dando uma vantagem de 1.5. E detalhe, eu não peguei nenhuma peça do adversário a mais, eu não peguei nada a mais. Mas o computador já está me dando uma vantagem, vamos dizer, decisiva, né, do jogo. Tudo por causa do posicionamento das peças. É bizarro, né? Mas beleza. Aqui eu faço H6 para expulsar esse cavalo daqui. Ele joga simplesmente cavalo em H5, um erro gravíssimo, né? Porque aqui ele tá deixando eu tomar aqui, né? Porém, eu tenho outro lance que eu acho que é interessante, que é cavalo captura em H5 primeiro, dando descoberta aqui. Inclusive, se ele tomar com a dama meu cavalo, vai cair aqui, que foi o que ele fez, né? Na posição. Mas, vamos dar um exemplo. Vamos supor que ele volte aqui. Perdeu o cavalo inteiro aqui na posição, entendeu? Então aqui já arruinou todo o jogo dele, que já tava ruim. Mesmo antes, né? Já tava ruim. E aqui ele vem com a dama, ele captura em H5 com a dama. E eu simplesmente capturo com o cavalo em G5. Capturo meu bispo, capturo o bispo, uso o meu bispo para capturar o cavalo dele em G5. E aqui simplesmente ele faz um H4, né? Tentando atacar o meu bispo. Ele sabe que não vale muito a pena tomar isso aqui. E nessa posição eu simplesmente troco as peças. Falar, vou trocar o bispo aqui e simplificar a posição. Entende? Bom, o que isso quer dizer? Cara, quando você tiver com uma peça a mais no tabuleiro, ganhei um cavalo, ganhei um bispo, ganhei 3 peões. Nesse momento você vai fazer o que? Você vai simplificar a posição. O que é simplificar a posição? Você vai trocar as peças, simples assim. Você só vai trocar as peças. Porque o jogo já tá ganho, você só precisa trocar as peças agora. E no final vai sobrar uma peça a mais pra você, entendeu? Fica mais fácil de jogar. Menos tática, menos perigo do cara criar algum tático em você e tudo mais. Bom, aqui ele captura com a torre. E eu jogo meu bispo B7, com a ideia de fazer o rasante muito forte aqui. Em algum momento subir peão, né? E deixar esse bispo muito poderoso. Bom, nessa posição, finalmente o nosso player faz o rock. Olha isso. Ele fez o rock no décimo, deixa eu ver quantos lances foram aqui, no 15º lance. No 15º lance ele me inventa de fazer o rock, cara. Depois que a posição dele já tá toda destruída, já tá toda quebrada, já não tem mais o que ser feito, ele faz o rock pra tentar proteger o rei dele. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Você só protege o seu rei no momento que o jogo já tá todo destruído? Não, mano. Tá errado. Você tem que proteger teu rei no início. E depois que você proteger o teu rei, aí você coordena suas peças pra atacar, pra ganhar posição, entendeu? Então primeiro proteja teu rei, o primordial do xadrez é esse, né? Proteger o teu rei pra não levar checkmate. É a sua principal função, cara. Tá ligado? Bom, beleza, aqui faço peão F5 com a ideia de proteger meu peão de E5. Inclusive, isso é muito importante. Reparem, eu não entrego a posição nunca. Nunca, nem mesmo um peãozinho aqui eu entrego, tá ligado? Nada, jamais, eu não faço nada disso. Entende? Por exemplo, nessa posição, quando eu tirei pra cá, ele poderia muito bem ter tomado aqui. Poderia, porém é uma armadilha nessa posição, porque senão ele levaria aqui, ó, nesse exato momento. Então, mesmo no momento onde eu libero um bispo nessa posição, eu crio ao mesmo tempo uma armadilha, que se o cara for no desespero tomar isso aqui, ele leva aqui na cara, bem na lata aqui. Entende? Beleza. Bom, nessa posição eu faço F5 protegendo meu peão de E5, né? Com a ideia dele não poder mais vir com a dama, né? Então ele também não pode tomar F5 porque a torre protege nessa posição. Bom, aqui o jogador joga torre tentando atacar novamente o peão, né? Torre em E1, atacando meu peão de E5. Porém aqui eu simplesmente subo minha dama para D6. E reparem, eu tenho um bispo a mais. Meu jogo já tá ganho. Porém, mesmo assim, eu faço o jogo ser muito seguro. Entendeu? Eu não entrego o peão, eu não entrego posição, eu faço lances demorados, que é uma dama nessa posição aqui, é um lance
leve, tranquilo, protege a posição. Jogo um bispo B7 aqui pra futuramente abrir um peãozinho e deixar ele mais forte. Eu não sou apressado, entendeu? Tenho 7 minutos no relógio. Eu vou jogar com a melhor precisão possível, tranquilamente, sem me desesperar, protegendo a base, né, do seu jogo. Nunca se esqueçam disso, a proteção é muito importante, a defesa é muito importante. Bom, beleza, aqui nessa posição o jogador faz um F4 aqui tentando abrir linhas, né, tentando fazer algum contra-jogo. E aqui eu tomo o peão, obviamente, eu capturo, né, aquele peão. E nessa posição ele não pode tomar aqui, porque senão cai, né, é óbvio. Bom, beleza, aqui ele joga a torre dele em F3 e aqui finalmente bispo rasante ultra poderoso. Olhem isso aqui, o bispo que estava paradão se tornou uma das peças mais fortes do tabuleiro, né? Com certeza esse bispo ele tá mais forte que as duas torres dele, com toda certeza absoluta. Parece até tosco falar assim, não, como é que um bispo pode ficar mais forte que as duas torres? Esse bispo tá muito mais forte que as duas torres dele, entendeu? Essas duas torres dele são reféns agora desse bispo muito forte, entendeu? E não conseguem atacar esse bispo, não conseguem colocar um peão para bloquear esse bispo aqui, alguma coisa. Já era, quem para esse bispo aqui? Esse bispo aí se tornou Deus dentro do tabuleiro, entende? Você tem que saber transformar suas peças nisso aqui, nesse poder absoluto, né? Nesse imperador aqui dentro do tabuleiro, esse comando aqui. Esse bispo literalmente está mais forte que essas duas torres. Bom, beleza, nessa posição aqui, o jogador recua a torre dele, viu o ataque que estava recebendo, joga F2 torre, com a ideia de tentar dobrar as torres aqui, que seria um perigo. Porém, nessa posição achei um lance muito legal, né? E... bom, eu vou te dar 5 segundos aí para você pensar no lance. Pensa aí, que lance vocês acham que eu fiz, que foi um lance legal, que faz eu invadir a posição, complicar a posição do nosso player? Que lance que vocês acham que eu fiz aqui? Tem um lance que é interessantíssimo. Bom, dei o tempo necessário, se você tiver encontrado esse lance muito bom. Se você não tiver encontrado, não tem problema, isso daí faz parte, né? Com o tempo você vai melhorando o seu jogo. Que é peão simplesmente em F3. Olha só que maravilhoso esse peão aqui. Por quê? Por que esse peão é bom? Bom, aqui nessa posição, se vocês olharem bem, tá bem fechado, né? Eu não consigo invadir, não posso jogar minha torre aqui, né? Porque senão ele captura com a torre dele aqui e ainda tem a dama protegendo, então eu perderia as torres, né? Então eu não consigo dominar essa coluna. E não tem muito... tem lances aqui pra fazer? Tem, mas não tem muitos lances absurdos. Eu quero um lance mais forte possível. E esse lance ele é muito forte. Por que esse lance ele é muito bom? Porque ele abre toda a linha dele. Por exemplo, ele não pode vir com a torre, senão eu troco aqui e tá tudo certo. Né? Ele não vai vir com a dama também, porque senão, de novo, né? Então aqui ele é forçado ou subir peão ou tomar, né? Esses são os lances que ele tem. Se ele subir peão aqui, por exemplo, nessa posição, teríamos um peão passado. E aí fudeu de vez. Com uma proteção do bispo ainda, ferrou de vez, né? E outra, se ele subir isso aqui, minha dama vai com tudo ali na posição, quebra o jogo dele, né? Então, aqui ele captura. Porém, aqui era o que eu queria. A ideia era entrar com a dama aqui em G3, apenas isso, para começar a incomodar o rei dele, né? Deixar o rei dele totalmente exposto à minha dama. Isso é muito problemático, né? Se ele jogar a torre aqui, captura aqui simplesmente, né? Protegido, forçando a troca praticamente, né? E aqui já tá ganho mais ainda, né? O jogo fica ainda mais simplificado, mais fácil, mais tranquilo, entendeu? Eu possivelmente posso jogar aqui meu bispo fincando aqui, protegendo ainda mais meu rei. Você vê como o jogo é leve, é tranquilo, não precisa se desesperar com o xadrez. Bom, beleza. Nessa posição o jogador resolveu tirar o rei dele. Rei F1, e aqui eu faço dama H3 dando cheque, né? A minha intenção era ele jogar o rei aqui e foi o que ele fez, né? Ele jogou o rei naquela posição, fechando a coluna, exatamente. Essa era a minha ideia. A minha ideia era o quê? Fechar essa coluna de alguma forma, tentar trocar as torres logo, né? Porque com o bispo no final e a dama eu vou ganhar por ter uma peça a mais, né? Isso é basicamente isso. E nessa posição eu consegui fazer o rei dele vir para essa casa, fechando a coluna aqui. E agora sim eu posso jogar minha torre, dando cheque e trocando as torres, né? Ele tira o rei dele para D2. E aqui eu troco as torres F e E1. E nessa posição o jogador, ele comete outro erro, né? Ele faz dama em G6, né? No desespero de, sei lá, jogar uma torre em G2 aqui para tentar um checkmate aqui. E esquece que tinha que capturar minha torre aqui, né? Aí nessa posição eu simplesmente defendo a minha torre, fazendo dobradinha. E aqui o jogo já tá totalmente zoado pro nosso player, né? Ele sabe disso, não tem o que fazer. E aqui ele joga a dama dele em G2, todo estranho aqui, não sei pra que ele fez isso. Porém, eu troco, simplifico de boa. Ele captura, eu venho com o meu bispo tomando o peão de F3. Nessa posição ele joga aqui e eu faço cheque, forçando a troca da torre. Olha só que leve e tranquilo. Ele toma, cheque, rei dele joga lá embaixo. E nessa posição...
Simplesmente o jogo já acabou, né? Vou continuar aqui rápido para vocês verem. Fui subir o peão. E checkmate no final aqui, de forma leve e tranquila. Não tomei nenhuma pressão, não tomei nenhum ataque, não errei na abertura em nenhum momento. Fiz os lances profiláticos que é necessário para a posição, que é tanto de defesa quanto de ataque, sem errar, sem moscar, sem vacilar. E é isso que você deve fazer também. Entende? Você que tem 600, 700, 800 pontos de rating, faça isso, cara. Não enrola. Rock, libera suas peças, faça o rock e não enrola, cara. Sempre proteja suas peças, mesmo avançando elas de forma devagar. Não entregue posição, não entregue peão, não entregue peça nenhuma. Sempre proteja, mesmo quando você tem uma peça a mais. E devagarzinho você vai pegando posição, vai subindo as peças, vai dominando o tabuleiro, vai jogando e esperando o adversário cometer gafes. E você simplesmente vai se aproveitando das gafes dos jogadores, certo? Bom, novamente eu agradeço a todo mundo aí que vai acompanhar essa saga. Agradeço a vocês. Vai sair vídeos teóricos em cima dos vídeos também, né? Pode ser que no dia saia vídeo teórico, que nem eu fiz os outros vídeos aí, explicando sobre blitz, explicando sobre tempo, explicando sobre um monte de coisa. E é isso. Agradeço a vocês aí que vão acompanhar. Tamo junto aí, né? Dá aquele like pra fortalecer. Partiu próxima partida.